Nosso Deus está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive e cedo se levantará dentro do meu lar, na minha vida. Você sabe que o seu Redentor está vivo? É isso que nós declaramos aqui, essa verdade. Imagina você fazer isso lá dentro da sua casa, né? Quando lá tudo estiver falando contra seus sentimentos, as suas emoções, na hora dos nossos problemas. Imagina você adorar a Deus dessa maneira. Você nunca vai ficar do mesmo jeito, com certeza, eu te garanto isso. Hoje mesmo eu estava lá em casa, olhando uma circunstância, os meninos estavam brigando demais, eu lá orando para me poder preparar aqui para esse momento. Eu entrei para dentro do meu quarto, num desânimo. Aí eu fui adorar a Deus. Deus, eu te glorifico pela tua presença comigo, e ali fui entregando o meu coração. E Deus falou assim comigo: entrega os cuidados da sua vida a mim, porque eu tenho cuidado de você. Então, todos os cuidados da minha vida, no que concerne, né, a criar os meus filhos e ensiná-los o caminho que eles devem seguir, né, e olhando com os meus olhos naturais aquela situação ali, me trouxe um desânimo, né? Mas é a nossa decisão onde nós vamos permanecer, nesse lugar de desânimo, né? Esses dias que nós estamos vivendo, né, desse parece um marasmo, né, todo dia aquela mesma coisa, né, que ninguém pode sair de casa, já tem mais de 4 meses que estamos nesse isolamento. Essa palavra está muito presente, né, o desânimo, a gente fica desanimado. Mas qual que vai ser a nossa escolha? Nós podemos permanecer nesse lugar de desânimo. Ou então nós podemos entregar a Deus os cuidados da nossa vida, porque Ele continua cuidando de nós. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. A gente que não sabia, né? Nós que fomos pegos de surpresa, o mundo inteiro, nessa situação aí. Mas Deus já sabia tudo o que iria acontecer. E Ele que é a nossa condição para nós vivermos nesses dias, nesse dia que se chama hoje, aqui, agora, na sua vida. Onde você está hoje na sua vida? A presença de Deus está aí com você para te ajudar, para ser esse lugar onde o Espírito Santo é realmente aquele que te guia, o seu ajudador na sua impossibilidade, o seu ajudador quando você não sabe, quando você não consegue fazer sozinho, quando você não consegue ser uma mãe ou uma esposa ou uma... Onde você está hoje na sua vida? Se coloca nesse lugar. Quando você depende da presença de Deus, é tudo isso que Deus quer. Quando você abre um espaço na sua vida, quando você deixa de ser aquele lugar independente e você passa a ser dependente da presença de Deus com você. É aí que Deus tem a condição de vir e se revelar a você, como um pai que continua cuidando de você, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a diferença do homem natural e do homem espiritual. Então, vamos ver aqui primeiro em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2,14. Primeira Coríntios 2,14, fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Na Bíblia King James fala assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. E em Gálatas 5, abre lá para a gente começar a falar desse assunto. Para a gente ter um entendimento. Quando a gente tem um entendimento, nós temos o lugar de escolhermos onde nós vamos viver. Sem entendimento, não tem como viver nesse lugar. Mas quando a gente acolhe com mansidão essa palavra, nós podemos escolher viver num lugar completamente diferente. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne,
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, hoje na sua vida existem duas maneiras de você viver aqui. Segundo aquilo que está no seu homem natural ou no seu homem espiritual. Você vai viver na sua vida de acordo com aquilo em você que você alimentar mais. Como que funciona isso? Se você alimenta só o seu homem natural, só com as coisas naturais aqui desse mundo, você vai viver somente nessa condição natural. Mas se você alimentar o seu espírito, o seu homem espiritual, através de todas as práticas que nós ensinamos aqui, que você tem praticado na sua vida também, você vai fazendo com que o seu homem espiritual ele fique forte, de maneira que ele pode militar contra o seu homem carnal, o seu homem natural e vencer. Então, vamos falar mais sobre as diferenças entre o homem espiritual. Então, saiba, dentro de você existe a sua alma, que são as suas emoções, os seus pensamentos, a sua maneira de você pensar a respeito de você mesmo. E o seu homem espiritual, que é o homem que foi nascido de Deus. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, do Espírito. Você renasceu, você nasceu novamente. E esse homem espiritual, é através dele que você vai se relacionar com Deus, mesmo estando aqui na terra, mesmo você vivendo aqui nesse âmbito que nós vivemos. Você pode viver uma vida espiritual para poder receber aquilo tudo que Jesus já preparou para nós. Então, olha, uma primeira diferença. O homem natural, ele é guiado pelo que ele vê, pelo que ele sente e pelo que ele imagina. Quem já sabia disso? No nosso dia a dia a gente vive assim, não é? A gente pode ser guiado por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente está imaginando das situações, por aquilo que a gente sente, mas o homem espiritual, ele deixa ser guiado pelo Espírito Santo, quando ele busca a direção de Deus nas situações. E ele não toma decisões sem ouvir a voz de Deus. Mesmo que a sua alma e as suas emoções estiverem te pressionando de tal maneira, te mostrando aquelas 1000 soluções, né? Eu já falei muito isso aqui, porque é a pura verdade. Quando a gente está passando algum problema, a nossa alma, ela já nos dá 1000 soluções para aquele problema que a gente está passando. Mas existe uma solução que vai dar certo. É aquela que a gente dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque Deus já conhece todos os nossos dias. E Ele já conhece o fruto e as consequências das nossas escolhas. E Ele quer nos auxiliar nesses momentos que nós mais precisamos. Porque a gente não conhece o dia de amanhã. A gente não conhece nem quando a gente chegar lá na nossa casa hoje o que pode acontecer. A gente não tem domínio sobre isso, não é? Mas o nosso Deus já conhece todos os nossos dias. Por isso, quando nós nos entregamos nas mãos dele, é ele que conhece o seu futuro. Eu já contei aqui uma experiência que eu passei de muita dificuldade na minha vida, e eu fui orar e Deus falou comigo: Michele, o seu futuro e o dos seus filhos está nas minhas mãos. Então, quando Deus fala com a gente, no momento do nosso problema, é tudo o que nós precisamos. Você não precisa de mais nada, além de ouvir a voz de Deus no momento do seu problema. Quando você declara com os seus lábios, no momento da adoração, aquilo que Deus é, isso é te incentivando a você ter essa prática lá na sua casa, que é quando você mais vai precisar. Enquanto você está aqui, está tudo bem, né? Você está sendo edificado, você está recebendo no seu espírito a vida do que cada um aqui já viveu, a vida em Deus. A presença de Deus vem na vida das pessoas do tanto que cada um já experimentou de Deus. E quando a pessoa exerce o dom dela, dentro desse lugar de obediência a Deus, existe uma presença de Deus que vem, aquela mesma presença que trouxe consolo, que trouxe conforto a essa pessoa que está ministrando, ou que está cantando, ou que está tocando um instrumento, ou quando você ministra e fala da sua vida, quando é verdadeira para outras pessoas, é como um rio de vida que flui do seu interior e alcança aquela vida que está necessitada, que está tão machucada, que está tão necessitada de ouvir uma palavra que é viva,
Não uma aguinha lá parada, que não faz nada. Não, é um rio de vida que flui do seu interior e alcança a vida das outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que eu viver essa palavra e, com a minha vida, mostrar para as pessoas que existe um lugar onde elas também podem viver. Então, quando você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, você está vivendo nesse lugar do seu homem espiritual. E não se deixando levar só para aquilo que se passa na sua alma, nos seus sentimentos, né? Ou nas suas emoções. Porque as nossas emoções, elas sempre querem que a gente tome uma decisão ali na hora, né? Não pode demorar nem 10 minutos. Imagina, decisão que vai interferir o resto da sua vida, você tomar assim repentinamente. Isso é insensatez se nós fazemos assim na nossa vida. Nós não devemos tomar as decisões da nossa vida baseados nos nossos sentimentos, naquele momentâneo, né? Naquele momento. Eu estou sentindo isso aqui, eu vou e tomo essa decisão. Né? Não, Deus está nos chamando para esse lugar de aquietar a nossa alma. E através da adoração você consegue aquietar a sua alma. Eu tenho certeza que você consegue, porque a minha alma se aquieta lá, quando eu estou lá passando as minhas dificuldades. Você entra para dentro do seu quarto e começa a falar com seus lábios. Mesmo que você não está sentindo, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas através da adoração é a maneira mais rápida de você entrar na presença de Deus, sabia? Porque vai trazendo aquele lugar de aquietar a sua alma. Jesus, o Senhor é a minha paz. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é que tem controle da minha vida. O Senhor nunca perde o controle. Eu te agradeço, eu te amo, eu te adoro. Talvez você coloque uma música ali para te ajudar no início, mas não é obrigatório ter uma música. Você mesmo declara com os seus lábios o amor que você tem pelo seu Deus. Quando você faz isso como uma prática na sua vida, você vai começar a ver esse benefício na sua vida. E você vai ver que existe um lugar de socorro. No momento lá de novo que você está desanimado, corre lá de novo para a presença de Deus. Jesus, o Senhor é a minha paz. O Senhor já tem tudo preparado para a minha vida, para os meus filhos, para a minha família. Eu te agradeço, eu te adoro, eu te exalto. Aí a adoração. É isso que nós fizemos aqui agora no início. Nós declaramos o nosso amor pelo nosso Deus. Mas essa prática tem que continuar com você lá na sua casa, para você ver esse benefício. O benefício da adoração a Deus. Quando a gente pega o livro de Salmos, ali não é uma declaração de amor maravilhosa de todos aqueles que escreveram para Deus, não é? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio. Se você não encontra palavras para adorar a Deus, vai ler Salmos. Você vai ficar cheio de palavras para adorar a Deus. Seu coração vai ficar cheio dessa presença. Eu lembro quando eu estava grávida da Mariana, que a maioria sabe, né, que eu tive uma gravidez muito difícil, uma gravidez de risco e tudo mais. E quando eu estava com 30 semanas, eu internei já quase para ganhar ela, né? E eu lembro que eu levei a minha Bíblia e ali eu ficava lendo, eu deitada na cama lá do hospital, lendo todos esses salmos que Deus já tinha me falado, pelo menos algum versículo nele. Porque é assim, a gente não tem como decorar a Bíblia toda. Né? A Bíblia é enorme, não é? Um livro enorme. Mas quando em situações da sua vida o Espírito Santo vivifica para você um versículo que seja, aquilo ali te acompanha o resto da sua vida. Eu posso me lembrar lá quando eu era novinha, quando Deus me falou versículos, eu lembro a situação que Deus me livrou através daquele versículo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma irmã, e a gente lembrando, né, as situações que a gente passou juntas, bem difíceis, mas lembrando exatamente da palavra que foi o socorro para aquela situação. Nunca mais a gente esquece, porque o evangelho que é vivido, ele te acompanha. Você não precisa decorar na sua cabeça, ele faz parte da sua vida. Enquanto você estiver aqui nessa terra e quando você for para o céu, você vai conhecer a Deus o quanto você conheceu Ele aqui na terra. Como que você está conhecendo Ele aqui? Como sendo Deus que é a sua paz? Como sendo Deus que é a sua justiça? Como sendo Deus que é o seu ajudador? É isso que você vai levar para o céu. O quanto você tem conhecido a Deus aqui, nesses momentos, quando você se abre para a presença de Deus vir e te ajudar. Mas você precisa reconhecer que precisa da ajuda dele. Não fica lá na sua casa, achando que você
é independente. Não, você é totalmente dependente desse conselho do Espírito Santo que te conhece, que conhece os seus problemas, que conhece tudo concernente à sua vida. O que você ainda não viu, que você ainda não está passando, Deus já quer te preparar para aqueles momentos que estão vindo aí pela frente, que a gente não sabe o que vai acontecer. Ano passado eu vivi uma situação assim, foi tão verdadeira a palavra de Deus. Uma semana antes, ou menos, que aquela situação acontecesse, Deus me falou exatamente como iria se resolver. Isso é o mais incrível de tudo. Aí, quando realmente a situação aconteceu, eu já peguei a palavra que Deus tinha me falado. E tudo se resolveu. Porque a palavra do nosso Deus é viva. Ele não é só uma coisa escrita aqui. Tem gente que fala, não, a Bíblia é muito difícil de entender. Não é isso. A Bíblia não é um livro de história, de geografia, que você tem lá na escola, né, que você aprende, você tem que decorar para fazer a prova. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a própria pessoa de Jesus Cristo revelada a cada um de nós. Quando você lê a Bíblia lá na sua casa, é Jesus se revelando para você, como Deus que cuida de você. Nas piores situações da sua vida, você tem alguém que você pode contar. Eu sei que o meu Redentor vive, e cedo se levantará dentro do meu lar, naquilo que eu necessito. Hoje, que eu estou vendo aqui os meus problemas, e amanhã, que eu nem sei o que vai acontecer. Mas o meu Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, o meu Deus vai ser o mesmo, que cuida de mim. O que, se eu entrego os cuidados da minha vida para Ele, Ele tem cuidado de mim. E eu preciso de mais o quê, então? Né? Outra diferença entre o homem natural e o espiritual. O homem natural, ele não dá frutos. Lembra dos frutos? Da ministração aqui de semana passada, minha mãe colocou a árvore e os frutos. Quando você está só na carne, vivendo só segundo os seus sentimentos, só querendo fazer o prazer ali da sua carne, momentâneo, você não dá frutos para Deus. O homem natural é egoísta, ele só pensa na própria vida e naquilo que dá prazer a ele. E o homem espiritual, ainda na velhice, dá muitos frutos. Ele pensa no outro, ele pratica o amor, que não busca os próprios interesses. Isso começando lá dentro da sua casa. Porque o amor é fruto do Espírito. Quando nós estamos só na carne, né, só vivendo ali, olhando o natural e só buscando os nossos próprios interesses, a gente não consegue dar frutos para Deus. Mas quando nós buscamos a presença do nosso Deus, nesse lugar de humildade, de dependência dele, Deus, eu não consigo nem amar se o Senhor não for o meu ajudador e a minha condição para poder amar. E uma coisa que eu aprendi nesses anos todos aí de caminhada é que eu só consigo amar quando eu experimento o amor de Deus. Porque amar da maneira que o homem natural ama é muito fácil, porque é um amor sem preço, sem sacrifício nenhum. Quantas pessoas que são casadas eu já ouvi falar, o amor acabou, agora eu me apaixonei por outra pessoa, né? E vai, se separa e começa um outro relacionamento e assim vai. E depois é outro relacionamento, agora me apaixonei por outro, agora me apaixonei por outro. Porque esse é o tipo de amor natural aqui desse mundo. Um amor que é cheio, que lista 1001 condições, que se a pessoa que está lá do seu lado não atender, ela já não serve mais para você. Só que o amor que procede de Deus, ele é duradouro. O que fala lá? O amor jamais acaba. O amor que vem da presença de Deus, é o próprio amor de Deus colocado no nosso coração. Quando nós experimentamos desse amor, nós nos tornamos outras pessoas. Aí sim nós vamos poder dar frutos para Deus. Porque nós não seremos esse aqui, ó, que só pensa em si mesmo, naquilo que me dá prazer. Eu não olho nada da condição dos meus filhos, nem do meu esposo ou da minha esposa, eu só penso em mim mesmo. Quando você age assim, você está agindo segundo o seu homem natural, o seu homem carnal, que milita contra o homem espiritual que está dentro de você. Só que sempre vai vencer em todas as situações da sua vida aquele que você alimentar mais. Se você passa tempo buscando a Deus aqui, lá que seja um pouquinho lá no seu dia, depois quando você aprender a ter prazer nisso, você vai passar mais tempo.
que é com cordas de amor que o nosso Deus vai nos atraindo para a presença dele. Quando você descobre que aquele lugar ali que é o seu socorro e o seu refúgio, você vai ter a diligência de estar buscando a presença de Deus. E você chega num lugar onde as coisas do mundo não vai trazer mais satisfação nenhuma. Você fica tão insatisfeito que você tem que correr lá para a presença de Deus. E esse lugar Deus tem para todos nós, né? De forma que a gente, como Jesus ensinou, quando você orar, você faz o quê? Entra lá para dentro do seu quarto, num lugar onde você possa ficar sozinho, esquece lá o seu mundo, a sua vida natural, e vem aqui estar na minha presença e receber daquilo que é meu, que eu já tenho preparado para você, para a sua vida. Mais uma diferença. O homem natural, ele não deixa o caráter dele ser desenvolvido. Ele nunca cresce, ele é sempre aquela mesma pessoa. Ele pensa que é melhor que os outros, ele é autossuficiente. O homem natural, todos nós temos esse homem natural, esse homem carnal em nós. Esse homem egoísta, né? Esse homem autossuficiente. E se eu não fazer morrer esse homem natural carnal meu ali, eu vou viver só nesses valores aqui. Uma das características também, uma das últimas, fala aqui que o homem natural, ele só busca os padrões mundanos. Isso é tão verdade, não é? Então, quando você olha na sua vida, que você já está completamente envolvido só com os valores aqui desse mundo, desperta para ver como você está vivendo. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem que você quer agradar aqui na terra? As pessoas? A você mesmo? Ou você quer esse lugar de entregar a sua vida para Deus e agradar a Ele em primeiro lugar? O que Jesus nos promete? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O desejo do seu coração, onde você busca satisfazer Ele só na sua força natural, você nunca vai conseguir. Porque é Deus que quer ter. Deus se agrada em fazer milagres. Deus se agrada em nos abençoar. Ele é galardoador, aquele que dá um presente para aqueles que buscam a Ele diligentemente. Não é aquele que busca a Deus obrigado. Estou passando esse problemão, agora eu vou ter que buscar a Deus. Não. Aquele que aprende esse lugar, onde pode se entregar a Deus e buscar a Ele diligentemente, com diligência. Dentro da sua rotina, você sempre vai encontrar um momento para estar buscando a Deus. Para no momento que você estiver passando um problemão, ou quando no momento onde parece, né, que está aquela bonança, né, que não está aqueles problemas tão gritantes, mas você está no mesmo lugar, que você já aprendeu que a presença de Deus é que traz esse lugar de satisfação no seu coração. Então, mais um. Gálatas 1:10. Vamos ler na palavra para a gente ter a certeza, né, que eu não estou só falando um monte de coisa. Gálatas 1:10. Paulo falando. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então só existem duas opções: ou ser servo de Cristo e agradar a Ele, ou viver para agradar os homens. Então, o homem natural, ele vive só para agradar as pessoas. Isso dá um trabalho tão grande, porque as pessoas sempre vão requerer mais e mais da gente. Já viu? Se você fizer aqui o que eles estão querendo, eles sempre vão requerer mais. Agora você tem que fazer isso aqui para ser aceito. Agora é isso aqui, agora é isso aqui. E você vai se envolvendo naquele lugar ali, onde você vai deixando tudo aquilo que você considerava como um princípio na sua vida, você larga a mão só para agradar os outros. O homem natural vive buscando a aprovação dos homens. Por quê? O homem natural, ele é dependente das pessoas. Ele é dependente da opinião das pessoas. Ele é dependente dos sentimentos das pessoas. Esse momento que a gente está vivendo está confrontando assim, muito de cara a cara, né, essa questão de dependência dos outros. Porque
Está todo mundo tendo que ficar em isolamento, né? Não está podendo fazer aquelas festas maravilhosas, né? Onde todo mundo fica super feliz. Não. Está tendo que ficar ali, né? Só com a sua família e aprender nesse lugar de não ser dependente das pessoas. E o homem espiritual vive para agradar a Deus. Ele não cede à pressão das pessoas para ter só uma vida natural. Por que as pessoas te pressionam para você ter só uma vida natural? Porque quando você vive uma vida no Espírito, você está mostrando para eles que existe um outro lugar que eles podem viver. Completamente diferente. Mas um lugar, quando eles olham a sua vida e veem, enxergam, que não tem como não enxergar, que você é vitorioso, eles têm que reconhecer que existe algo maior do que só a vida natural, que às vezes as pessoas escolhem viver. Então não ceda à pressão das pessoas. Da última vez que eu ministrei, eu lembro que Deus deu uma palavra, né, específica para os jovens, falando que esse momento de pressão, né, que vive na adolescência e jovem, né, ainda quando está na escola, na faculdade, todo esse momento vai passar. Você não vai viver pressionado assim o resto da sua vida, sabe? Então se fortaleça aí para você permanecer firme. Depois vai passar, depois você vai ter sua própria família, isso aí vai ficar tudo para trás. Mas você tem que permanecer firme para não tomar decisões que lá na frente você vai se arrepender. Então fortaleça o seu espírito, busca a presença de Deus, passa um tempo lá na sua vida orando em línguas. Coloca lá uma ministração, uma coisa lá no YouTube, passa lá 1 hora orando em línguas. Você tem tempo, está todo mundo com tempo, não está? Muito mais tempo do que antes. Alguns, né? Tem uns que ainda continuam trabalhando. Mas você está com tempo. Você pode investir no seu homem espiritual agora. Eu lembro que no início aí da quarentena, eu gosto muito de ouvir o Marcos Brunet, que alguns conhecem, né? Ele falou, como que você vai levar agora o seu tempo? Vai ser um tempo só de entretenimento ou de treinamento? Eu achei super legal, que é verdade. Se você quiser sair diferente desses momentos, você pode, só depende de você. Né? Não somente investindo na sua vida espiritual, na sua vida profissional também. Entra lá para você se tornar um profissional melhor naquilo que você faz. Por que não? Quando eu ainda estudava, né, na escola lá, eu era a melhor aluna da minha sala. Não porque eu era muito inteligente, não, porque eu dependia de Deus também. Eu lá fazia o meu trabalho, fazia tudo certinho, e na hora da prova falava, Deus, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei. Você pode ser melhor do que você é hoje, em todas as áreas da sua vida, sabe? Porque Deus, Ele nos chama para sermos esse lugar de luz. Quando Jesus falou assim da lamparina, né, que é colocada, quando você pega um quarto todo escuro e coloca ali um lampião, por exemplo, você não vai colocar lá debaixo da cama, não é? Você vai colocar no lugar mais alto, onde vai iluminar tudo aquilo ali. E assim Deus quer que seja a sua vida, onde as pessoas olham para você e veem algo que elas vão ansiar na vida delas também. Não é só aquele crente chato que deixa de fazer tudo que é bom do mundo. Não. Eu deixo de fazer, mas olha o resultado aqui na minha vida. Eu estou mostrando uma vida vitoriosa. Eu estou mostrando a palavra de Deus se cumprindo em cada área da minha vida, de maneira que o outro pode olhar e ver o poder do Evangelho. Quando Jesus veio aqui, ele não veio só pegar um monte de gente para seguir ele. Ele veio fazer discípulo, eu me tornar como o meu mestre. Aquilo que o meu mestre valoriza, eu valorizar também. Aquilo que dá prazer ao meu mestre, é isso que eu quero fazer, para agradar ao meu mestre. Aquele que eu estou deixando ele guiar a minha vida. Lembra da última vez que eu ministrei, que eu falei do celular? Que Deus nunca vai te tomar nada. Quando você pega uma coisa da outra pessoa, Deus nunca vai fazer isso. Ele espera o momento que você entrega para Ele. Por que você não entrega para Ele? Os cuidados da sua vida. O seu futuro, o seu medo de não dar certo. Eu lembro uma vez que uma jovem veio conversar comigo, ela falou, eu deixei de namorar, mas não deu certo, viu? Não deu certo, agora eu vou namorar, porque esse negócio que você falou aí não deu certo. Porque o que realmente funciona na nossa vida é quando nós nos submetemos a essa palavra
E ela se torna parte da nossa própria vida. Não é eu obrigando a Deus a fazer aquilo que já está pronto. Quando essa palavra fala aqui, ó, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor um esposo prudente. O que eu vou fazer na minha vida, de acordo com essa palavra que eu estou acolhendo no meu coração, não depende de Deus. Depende unicamente da minha pessoa. Porque a única maneira de eu agradar a Deus na minha vida é pela fé. É confiar que é Ele que vai trazer a pessoa que Ele conhece o coração para se tornar um com você e constituir uma família para trazer honra ao nome de Jesus aqui nessa terra. Então a palavra de Deus não é uma brincadeira, não é uma coisa lá na Bíblia, uma coisa tão vaga assim. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto aí na sua vida de dividir alma e espírito. De dividir na sua vida o que é só os seus sentimentos e dividir na sua vida aquilo que é espírito. Porque é desse lugar do seu espírito que você vai receber as promessas de Deus para a sua vida. Não é forçando Deus a fazer nada para você. É no lugar de confiança, de quietude do seu coração, sabe? Quando você não se preocupa mais. Você abre a condição na sua vida para Deus te abençoar. Essa que é a verdade. Quando você entrega a sua ansiedade, os cuidados da sua vida, você pega e lança sobre ele. É lançar. Ou seja, não ia ser uma coisa muito fácil, né? Algo que demanda uma força sua, não é? Eu posso entregar naquela moleza. Mas lançar, vou precisar lançar. Pensa bem. Lançar sua ansiedade sobre ele. Porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado do seu futuro, ele tem cuidado da sua vida, ele tem cuidado, ele tem cuidado. Então é esse lugar que nós precisamos, que aquela jovem, infelizmente, não entendeu. Que ela pensou na cabeça dela que só o fato de não namorar já obrigaria a Deus a trazer uma pessoa para ela. Mas não é assim o Evangelho. O Evangelho é eu confiando nessa palavra aqui, que é o próprio Jesus agindo em meu favor no momento que eu mais preciso. Então, para terminar, que ficou muita coisa. Segunda Timóteo 2,15. Quando eu estava falando aqui de não sermos dependentes das pessoas. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2,15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus. Ao invés de ficar buscando a aprovação dos homens, você vai tentar se apresentar a si mesmo aprovado diante de quem? Diante de Deus. Esse lugar aqui é um lugar de completa segurança. Quando eu busco a aprovação do meu Deus, nas minhas decisões e nas minhas atitudes. O último que eu queria ler é esse aqui. 1 Coríntios 3:3. Olha como é verdade esse aqui. Primeira Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais? Aqui deu só um exemplo, né, da maneira como nós podemos viver quando estamos vivendo nesse lugar de inveja e discórdias. Mas eu queria
frisar mesmo essa parte agora. Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos. Então, o homem natural, ele vive de acordo com os padrões exclusivamente do mundo. Então, aquilo que o mundo valoriza, o homem natural valoriza. Só que Deus tem outro lugar para nós vivermos. Então, para terminar, a gente vai ler o Salmo 1. O homem natural, ele não se satisfaz com nada, é verdade. Está sempre buscando preencher com as coisas naturais aqui dessa terra o que só Deus pode preencher. Tem um versículo que fala que os nossos olhos nunca se saciam. A gente pode dar para eles ali 24 horas de alimento natural aqui dessa terra, que ele nunca vai se saciar. E a nossa alma também é o mesmo lugar. A sua alma, suas emoções, você vê que sempre está tendo que despertar, né, algo nas suas emoções para você se sentir feliz ou realizado. Só que quando a gente olha para o homem espiritual, a gente vê uma constância num lugar onde nós podemos viver, onde o fruto do Espírito Santo em mim é uma constante paz, alegria, um lugar onde eu posso viver praticando o amor de Deus. Porque esse lugar do homem espiritual, que valoriza aquilo que vem de Deus e não os padrões exclusivamente desse mundo, é um lugar que nunca muda. Mesmo para aqueles lá que viveram no início da criação, ou todos os patriarcas, ou todas as histórias da vida das pessoas que são relatadas aqui, os padrões de Deus são sempre os mesmos, porque Deus não muda. Quando Ele requer aqui da sua vida para você viver de uma maneira para agradar a Ele, era do mesmo jeito que era requerido também. Daqueles outros que se entregava de coração a Deus. Então, no Salmo 1, fala como o homem espiritual pode viver, né? Aquele que tem prazer na presença de Deus, aquele que ama o lugar de só experimentar o que Deus é. Bem-aventurado, Salmo 1, o homem que não anda no conselho dos ímpios, que eram os padrões exclusivamente mundanos. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e por decisão própria do coração dele, ele medita nessa lei, de dia e de noite. Não é que ele fica com a Bíblia dia e noite e dia, conversando com todo mundo, jogando a Bíblia nos outros. Não, a Bíblia já está no coração. Quando você passa tempo meditando na palavra, o que é meditando? Você gastando tempo para poder considerar com atenção essa palavra. Não é você pegar a Bíblia lá 5 minutos antes de você dormir, assim os fariseus ouviram, não entendi nada, acabou. Não, você passar tempo meditando é você considerando a verdade que está nessa palavra, dando condição ao Espírito Santo de te mostrar uma verdade que contida ali. Por exemplo, o livro as cartas que Paulo escrevia, não era tudo dividido. Capítulo 1, versículo 1. Oi, Teófilo, tudo bem? 1, 2. Oi, eu estou aqui. Não, era uma carta. Quando você escreve uma carta para uma pessoa, ali vai constar um assunto principal naquela carta, não é? Talvez, agora não mais, não. Antigamente, quando a única maneira de se comunicar era por carta, por exemplo, quando você tinha que falar com seus pais que moravam em outro país, que você estava grávida, aí você escrevia uma carta. E o assunto principal daquela carta era comunicar aos meus pais que eu estava grávida. Do mesmo jeito aqui, em cada carta que você lê, 1 João, 1 Pedro, Timóteo, existe um assunto principal, que o Espírito Santo, que é o seu professor, lembra lá da última vez que eu ministrei? Da educação na justiça, do nosso mestre que quer nos ensinar a maneira certa de viver, da escola do Espírito Santo, ele que quer te ensinar a verdade de cada coisa que está escrita aqui. E para isso você vai ter que passar um tempo maior, vai ter que ser mais que 5 minutos, se você quiser, né? E quanto mais você coloca essa palavra dentro de você, quando você precisa, o Espírito Santo pegando a palavra que você precisa e trazendo à luz, para ser a verdade para você sair dos problemas que você está passando. Essa que é
a vida em Deus. Então, quando fala que medita de dia e de noite, não é que está lendo a Bíblia dia e noite. Já está depositado lá dentro, onde mais necessita. Quando você se vê diante de uma situação, ao Espírito Santo trazendo lá. Quando você está diante de pessoas que estão te ofendendo e tudo mais, olha Deus trazendo a palavra lá de dentro de você. E juntamente com a palavra, Ele te dá a condição de você obedecer a Ele. Então é possível, você não está sozinho. Quando Deus te fala para você viver de uma maneira, Ele mesmo vai te dar a condição de você viver naquele lugar. Você só não vai conseguir se você ficar fraco e só alimentar o seu homem natural. Aí você não vai conseguir mesmo, não. Mas se você alimentar o seu homem espiritual, você vai ser forte e vai ter a condição de obedecer a Deus até ver cumprida na sua vida tudo aquilo que Ele já te prometeu. Que dia glorioso é esse, de experimentarmos aquilo que o nosso Deus já nos prometeu. E todos nós temos promessas. Muitos já tiveram promessas cumpridas. Só que nós não somos como aqueles que, quando tem a promessa cumprida, agora tá bom. Agora vou abandonar Deus, vou viver minha vida. Pelo contrário, nós somos daquele que, quando conhecemos e experimentamos, nós queremos mais. Agora eu quero o próximo passo também. Quero mais da presença do meu Deus. Eu quero ver o próximo nível, né, que a Nara falou uma vez na live. Próximo nível lá do videogame. Próximo nível na minha vida que vai requerer mais de mim, que vai requerer daquilo que eu já experimentei no nível anterior e que eu fui vitoriosa. Se eu fui derrotada, eu não passo de nível. Fico sempre aquela mesma pessoa, onde todo mundo me machuca, onde todo mundo me coloca no cantinho. Lembro do cantinho da última vez? Depois eu fui embora para casa, lembrando que o meu cantinho era o banheiro da minha casa. Onde, quando as pessoas me ofendiam, já ia eu lá chorar no meu cantinho. Só que Deus não quer que você seja esse fraquinho o resto da sua vida. Porque esse fraquinho não faz nada para Deus. Esse fraquinho é aquele sempre machucado. Quando abre a boca, só tem para falar mal dos outros, tão machucado que está. Então, Deus não tem esse lugar para nós. Deus tem um lugar onde você cresce. E o crescimento depende de você querer. Você quiser ser uma criança o resto da sua vida, você vai ser a criança machucada lá. Daqueles momentos onde você foi machucado. Mas se você quiser sair, você tem toda a condição. Toda a condição dada por Deus. Quando você vê que toda a sua humilhação, tudo aquilo que você passou e fica ressentido, e fica sentindo novamente, não sai desse lugar, dessa prisão, quando você entende que toda essa dor que você sente foi colocada sobre o corpo de Jesus na cruz. E que você pode viver outra vida agora, não por causa das pessoas, não sempre buscando esse lugar de aprovação das pessoas. Você não precisa disso. Você precisa da aprovação de um só. A aprovação do seu Deus. E mesmo que pareça que você está sozinho nas suas decisões, Deus sempre estará com você e você vai ver a glória de Deus. Nessas situações que você escolher honrar a Ele e não aos homens. Honra a Deus. Busca a honra de Deus, que a honra de Deus é incomparável. A honra de Deus, nenhum homem tem a condição de alcançar nenhum por cento da honra que vem da presença do seu Deus para você. Então vamos cuidar do nosso coração, vamos viver nesse lugar, alimentando o nosso homem espiritual, porque o nosso homem carnal, o nosso homem natural, ele só pensa nas coisas aqui da terra. E o homem espiritual, ele vive pensando e considerando as coisas do céu. Eu estou gostando muito de ouvir a música da Júlia Vitória, que fala, além do Rio Azul, né, Mariana? Mariana também. Onde fala, as ruas são de ouro, as ruas são de cristal. Ou seja, a gente olhando para algo muito maior do que essa vidinha pequena nossa aqui, sabe? Onde a gente fica preso em tudo quanto é coisa. Você não é cidadão do mundo, você é cidadão do céu. Você tem uma vida eterna à sua espera. O que você vai fazer com a sua vida enquanto você está aqui nessa terra? Tenta influenciar o máximo de pessoas para ver também aquilo que você valoriza, mesmo que as pessoas te desprezam, mesmo que as pessoas achem que você é doido, mesmo que as pessoas achem que você é bobo. E daí? Você está em busca de algo muito maior, a aprovação de Deus. Eu não vivo mais para buscar a aprovação dos homens,
Mas se eu viver nesse lugar buscando a aprovação de Deus, eu não vou ter do que me envergonhar aqui nessa terra. Onde eu preciso sempre estar escondida. Nossa, os irmãos da igreja não podem saber. Não, sai desse lugar, isso é muito pequeno. Porque Deus te vê o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você está lá no celular, lá de noite, imagina, né? E o amor dele nos constrange. Quando você compreende, nosso Deus tão puro, um Deus tão perfeito, um Deus de amor que nunca me obriga a nada. Está vendo toda essa porcaria aqui que eu estou vendo? O amor de Deus nos constrange a mudarmos de direção. Onde você não volta mais para aquele mesmo lugar. Se você buscar a presença de Deus, você vai ficar forte para caminhar adiante. Constranger a mudar a direção é a mesma coisa de um carro, né? Está indo numa direção, numa direção, numa direção. Aí quando chega aqui nesse lugar, muda a direção. Né? Agora eu não vou mais naquele lugar. Assim é na sua vida, com muitas práticas na sua vida. Que Deus quer que você busque a Ele de tal maneira que você fica forte para mudar a direção. E não se conformar com a situação da sua vida. E a vida cristã é uma vida contínua desse lugar, de Deus nos constranger de procedimentos errados na nossa vida, sabia? No início dessa quarentena, eu falei, Deus, eu não quero mais essa situação específica aqui da minha vida. Porque, às vezes, com a rotina da nossa vida, a rotina de antes, né, daquela coisa de ter o nosso dia ocupado com 1001 coisas, a gente não para considerar às vezes, procedimentos que já estão anos ali na nossa vida e que Deus quer mudança daquele procedimento. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele foi vendo uma maneira diferente que eu poderia agir naquelas situações. Porque Deus é o maior interessado na mudança do seu coração, na mudança do seu procedimento com as outras pessoas, com seus filhos, com as pessoas que trabalham lá com você. Quem são as pessoas próximas ali do seu mundo? Quando Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é o seu mundo. São as pessoas que você alcança que eu não alcanço. A sua família, seus amigos, sabe? O seu mundo, a sua conexão, a sua rede de pessoas. Ide por esse mundo aí e pregai o evangelho com a sua vida a toda criatura. É o que Jesus nos disse. Então não fica desanimado. Lembra lá do meu caso, ao desânimo. Deus não quer que você fique nesse lugar desanimado. Ser desanimado, você é fraco. Você que é uma mãe, por exemplo, está lá desanimada, como é que você vai conseguir tirar os seus filhos, né, do desânimo, ou seu marido, ou seja quem for? Precisa ter um, pelo menos, dentro de uma casa, que esteja forte, e forte em Deus, para poder puxar os outros ali enquanto, né, é necessário. Então, vamos adorar a Deus, né, por essa condição maravilhosa. Ainda tinha umas coisas aqui, mas não preciso falar mais nada. Que deixe o Espírito Santo, né, te ensinar. Se você for lá para a sua casa e quiser aprender mais sobre isso, o Espírito Santo vai te ajudar, né, te mostrando que você pode ter uma vida no Espírito para agradar a Deus. Se toda vez que você está lá na carne, você sabe que está, né? Você saiba que existe um outro lugar que você pode viver para agradar a Deus. Corre lá para ficar sozinho, se arrepende lá do que você fez de errado e muda a direção. Não vai só se contentando naquele mesmo lugar. Deixa o Espírito Santo te mostrar o lugar diferente que você pode viver para agradar a Ele, para ter esse lugar de satisfação, de segurança. Não é um lugar seguro? Imagina, não precisar viver só buscando a aprovação dos outros, não precisar viver num lugar de desânimo. Imagina que lugar de segurança. É um lugar de força, um lugar de filho de Deus, onde Jesus prometeu, da minha presença virá um tempo de refrigério, mesmo em meio a toda a confusão que a gente está vivendo, mesmo em meio aos 60 óbitos que já teve aqui em Contagem do coronavírus. O que mudou da palavra de Deus para você e para mim? Se fortaleça na presença de Deus. É da presença de Deus que vem a sua força. A força para você obedecer, você não vai receber aqui na igreja. Aqui na igreja você vai receber um conselho. Existe uma presença de Deus aqui também.
Mas é lá na sua casa que você mais precisa. É lá na sua casa que você vai precisar. Lá no seu dia a dia, naquela confusão toda. Mas existe um lugar da presença de Deus que é muito fiel, que Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Feche os seus olhos. Começa a considerar aquilo que Deus é para você. Mesmo que você não tenha entendido muita coisa de tudo que foi falado aqui, mas existe um lugar onde nós podemos acolher com mansidão a palavra que foi liberada aqui nesse lugar. Uma palavra não somente baseada em sabedoria humana, mas uma palavra experimentada. É isso que nós precisamos para mudar as nossas vidas. A presença de Deus, ela muda a condição da nossa vida. Ele quer mudar a condição da nossa vida. Ele não nos fez para sermos presos a nada aqui desse mundo, a procedimento dos outros. É um lugar de prisão. Deus não te fez para você ser preso do sentimento dos outros, para ser mendigo do sentimento dos outros. Deus te fez filho, e o filho, ele herda, já herdou tudo aquilo que é do Pai, a condição do Pai, a condição do amor de Deus, a condição da paz de Deus, guardando seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus inundará os nossos corações, e o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo já são conservados íntegros e irrepreensíveis. A obra de Jesus por nós foi completa, ela alcança o seu espírito, ela alcança a sua alma e ela alcança o seu corpo. Nesse lugar de quietude, você tem esse lugar da sua saúde ser completamente mudada. Num lugar onde você experimenta a paz de Deus, onde você entrega a sua ansiedade, entrega os cuidados da sua vida. O seu corpo vai colher os frutos desse lugar de entrega, de quietude do seu coração. É o que nós precisamos hoje. De experimentar a presença de Deus sendo suficiente para nós, em todas as áreas da nossa vida. Quando tudo parece sem solução, existe um lugar na presença de Deus que é sempre o mesmo, sempre constante. Olha a Deus diante de você, sempre o mesmo, com as mãos estendidas para te ajudar e com os ouvidos abertos, não com os ouvidos surdos. Ele está com os ouvidos pronto a te ouvir, a ouvir o clamor do seu coração. Clama por Ele, clama por ajuda, que Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Naquelas situações que você não consegue sozinho. Mas o nosso Deus, poderoso que Ele é, já nos prometeu: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, Jesus. Eu posso ser a pessoa que o Senhor disse que eu seria um dia. O Senhor já conhece todos os meus dias aqui nessa terra. E dias de vitória, dias onde eu triunfarei. Através de um só, a saber, Jesus Cristo, através dessa palavra vivendo em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo quer viver em mim e em você, para que esse mundo saiba que existe um Deus muito mais do que uma religião evangélica. Existe um Deus bem presente, um Pai que cuida, um Pai que tem compaixão, um Pai que não é indiferente. Um Pai que cuida, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. Nós queremos te adorar, Jesus, por aquilo que o Senhor é. Passa mais alguns minutos adorando. Enquanto eles cantam, mesmo que você não saiba a letra, deixa o Espírito Santo constranger o seu coração. Onde você precisa de mudança, onde você pode agradar a Deus através do seu comportamento. Deixa de buscar a Deus só para receber as coisas. Busca a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o seu Pai que cuida de você. Ele é o seu Pai que deseja ter um relacionamento com você. De um pai com um filho, onde nada falta, onde nada vai te faltar. Onde o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O amor não vai te faltar, a paz não vai te faltar, a segurança não vai te faltar. Mesmo diante das piores situações. A presença do seu Deus com você não vai te faltar. É o que Ele já prometeu para nós. E nós podemos ter segurança nesse lugar, Jesus. Nós te agradecemos. Irmãos,
Todos nós passamos por momentos, né, que realmente nos custam bastante, né? Eu quero dizer para vocês que eu tive diante de um problema que foi um dos maiores da minha vida. Eu perdi um filho. E eu fiquei sabendo que aquilo foi um erro de um médico. E eu queria matar aquele homem, sabia? Nosso coração, ele vai para qualquer lugar que nós deixarmos. Mas Deus está chamando um povo que tem controle dele mesmo. Você não precisa de controlar ninguém, você precisa de controlar é você mesmo. E o Espírito Santo me ensinou que aquilo estava fazendo mal, era para mim, não era para aquele homem. Ele nem lembrava mais daquilo. Então, o que faz mal a você é você guardar. Seu coração, para Deus, ele é um jardim. Ele diz que o nosso coração para ele é um jardim. Fechado, regado e cuidado pelo Espírito dele. Todas as decisões da nossa vida serão de acordo com o seu desejo. Mas muitos dos seus desejos levam você a lugares que Deus não queria para você. Imagina se eu não tivesse perdoado aquela pessoa. Me custou o quê? Minhas emoções, que não valem nada. Eu me entreguei. Eu sou livre. Sabe o que é uma pessoa livre? Não tem medo de nada nem de ninguém. Eu sou livre. Porque todas as decisões da minha vida foram como aqui foi dito. Escolhi servir não a mim mesmo, não às pessoas, mas a Deus. Deus comigo tem me levado a lugares que eu nunca pensei na minha vida de alcançá-los. É um Deus que te ama e que quer fazer de você, como ele disse a Josué, eu quero fazer de você pessoa forte e corajosa nesta terra, para mostrar a este mundo que o Evangelho funciona. Não é só a vida de Abraão aqui, lá no passado, é hoje, nas nossas vidas. Deus funciona como ele funcionou com Abraão, que se entregou. O Evangelho é entrega diária, sabe? Todo dia que eu levanto, eu ajoelho lá na minha cama, e não só os meus joelhos, o meu coração, entrego a minha vida para Deus. Começa a fazer isso para você mesmo. Você vai ver que muitas das coisas que você passa, muitos desses problemas que você está carregando tão grande, eles vão desaparecer. Porque Deus vai tomar o lugar que precisa na sua vida. O Evangelho, o Senhor é o meu pastor. Se eu ler hoje, Ele é o meu pastor hoje. Amanhã eu leio aqui, o Senhor é o meu pastor. Ele é uma realidade. Nós não estamos aqui mostrando para vocês vida de mar de rosas. Eu posso passar aqui falando para vocês todos os problemas que eu passei. Mas lá eu recebi uma graça que eu não poderia ter recebido de ninguém, nem de nada, a não ser da presença de Deus. Vai lá como uma criança. Adoração é o nível mais alto que existe, sabe por quê? Porque a adoração eu tenho que me esvaziar primeiro. Deus está chamando, procurando, né? Adoradores que adoram a Ele acima. Quando o diabo encontra uma circunstância na sua vida que você coloca ela acima de Deus, ele acaba com você mesmo. Mas quando Deus, você escolhe Deus acima, nada, nem ninguém pode destruir essa pessoa. Nós abençoamos você, sabe por quê? Nós temos certeza que se você fizer isso, está te dando um caminho de luz, um caminho onde você vai se tornar como Ele na terra. Nós abençoamos vocês, suas famílias. Nós já estamos debaixo desta condição de homens espirituais nesta terra, onde as forças do diabo que vêm contra nós têm que recuar na autoridade do nome de Jesus. Uma semana de vitória para você.